Hoje nós iremos falar sobre injúrias e violências. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nos itens de 1 a 5. Então, primeiro vamos entender o que seria uma injúria. Então, injúria é a ofensa à dignidade e o decoro de uma pessoa. Então, a injúria, ela é uma ofensa e, logicamente, toda ofensa, ela é contrária à lei, tanto a lei dos homens quanto a lei divina. Então, a injúria, nós podemos dizer que se trata de uma ofensa que pode ser verbal ou uma ofensa física. Então, há duas formas de ofender uma pessoa, verbalmente ou fisicamente. Então, a injúria, ela é tratada com uma forma de violência, uma forma contrária à lei do amor. E a violência também, né? Então, nós temos injúrias e violência, vai bem de encontro, né, aos dizeres do Cristo, né, e as máximas que ele deixou para nós e que nós temos que aprender e a exercitar essas máximas para estarmos de acordo com as leis divinas. Então, Jesus diz aqui: bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Então, Jesus fala da doçura. Então, todo ser tem que procurar ser dócil com o seu semelhante, porque é através da doçura que nós estenderemos os nossos dias aqui na Terra. Nós podemos ver que, às vezes, né, algumas pessoas, né, ainda na sua adolescência, na sua juventude, perdem a vida por falta de doçura, por falta de trilhar caminhos que não levam ao bem, caminhos que levam à violência, caminhos que levam à cólera. Então acabam perdendo a sua vida muito jovens. Enquanto que aquele ser, aquela pessoa que procura viver, né, pacificamente, praticamente ele já está assegurando alguns dias a mais na sua vida terrena. E Jesus ainda fala: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, olha que bacana, né? Jesus ele deixa bem explicadinho, né, que nós todos, né, nós todos somos filhos de Deus. E por isso que nós devemos nos amar. Você imagine, né, um pai que chega em casa e vê seus filhos, né, na desavença, no xingamento, ou até mesmo nas agressões físicas. Então é logicamente que o pai irá ficar triste. O pai irá, sim,
conversar com seus filhos e tentar, de uma forma dócil, resolver a situação. Então, Deus é também como nosso Pai. E Ele pede a Jesus que venha nos dar essas dicas, né, de passividade e de doçura, para que nós sejamos cordiais com os nossos irmãos, para que nós sejamos dóceis, mansos com os nossos irmãos. Então, pai nenhum quer ver os seus filhos se degradando, seus filhos brigando, seus filhos se agredindo. E Jesus vai além ainda, ele fala que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será condenado no tribunal. E aí é complicado, porque se levado a julgamento e condenados, então nós teremos que pagar até o último centil. Então é importante que nós estejamos andando na lei do Cristo, né? E tratando bem o nosso irmão. Mesmo que às vezes a gente não goste muito daquela pessoa, que a gente não simpatize, né? Porque existe uma coisa que é muito interessante, a simpatia e a antipatia entre os espíritos e entre as pessoas também. Existem pessoas que para nós são simpáticas e nós acabamos nos afeiçoando, acabamos querendo andar junto daquelas pessoas. Já existem outras que nós não temos tanta simpatia, né? Somos, às vezes, até um pouco frio com as pessoas, né? Quando não as agredimos. Então, nós temos que realmente ser simpáticos com os nossos irmãos, né? E até mesmo com aqueles que não são com a gente, nós devemos permanecer sempre simpáticos e pacíficos, dóceis. E com essas máximas, Jesus ele tomou como lei a doçura, consequentemente, a mansitude, a afabilidade e a paciência. Nossa, paciência é uma coisa que hoje em dia está difícil, né? Tudo acontece no mundo para tirar a nossa paciência, né? O nosso sossego e nos desequilibrar. Então, é importante que nós prestemos muita atenção nessa lei de Jesus, né? Na doçura, mansitude, afabilidade e paciência. E, consequentemente, ele irá condenar a violência. Porque a violência está em desacordo com a lei do amor, com a lei divina. Então, o ser violento, ele praticamente está em desacordo com o que diz o Mestre Jesus. A cólera, né? A cólera é um estado emocional que o ser perde todo o seu equilíbrio. Ele fica cego e acaba praticando atos, gestos e palavras que, se ele estivesse em sã consciência, se ele estivesse equilibrado,
ele sentiria vergonha desses atos e dessas palavras praticadas por ele. Então a cólera, ela deixa a pessoa, o ser, totalmente em desequilíbrio e, logicamente, tendendo a praticar a violência. E Jesus ainda vai longe, né? Ele, até as expressões descortês, ele condena quando a gente pratica com o nosso semelhante, né? Expressões descortês. Então a gente pode tomar isso como palavras, né? Que satirizam ou até mesmo que discriminam o nosso semelhante. Então Jesus condena. Nós temos que tomar cuidado até com as palavras, porque a violência verbal é uma da violência que dói mais nas pessoas. Às vezes uma palavra, ela dói mais do que uma agressão física. Uma palavra colocada atinge tanto ao ser quanto uma agressão física, às vezes até maior. São palavras imperdoáveis que nós temos que nos policiar, nós temos que tomar cuidado com o que nós dizemos, né? E com o que nós fazemos. Então, por isso que Jesus fala da doçura, da mansidão, para que nós nos abstenhamos, né, da maldade, da violência, da cólera, porque tudo isso vai fazer com que nós nos afastemos também das pessoas, nós nos afastemos dos nossos entes queridos, e é isso que nós queremos, viver isoladamente, viver sozinho, ou viver só com aquelas pessoas que nós achamos que são os nossos amigos, mas que realmente só é nosso amigo nas horas boas, né? Nas horas difíceis eles fogem. Então, nós temos que valorizar também aquelas pessoas que vivem junto conosco, principalmente a nossa família, né? Aquelas pessoas do nosso convívio diário. Então, a gente tem que começar a modificar as nossas atitudes, né? Nosso modo de falar com as pessoas, porque isso machuca muito. E a gente sabe que depois o perdão fica difícil, né? Porque a mágoa é muito grande, né? Para tirar a mágoa de uma pessoa é complicado, né? A mágoa, ela dura aí tempos e tempos e tempos, e ela só vai embora quando essa pessoa resolver perdoar a gente, ou quando a gente tiver o mérito, né? Fizer algum benefício para essa pessoa, que ela acabe entendendo que nós mudamos, que hoje nós pensamos de outra forma, que nós gostaríamos do perdão dessa pessoa. Então é importante para nós que nós tenhamos consciência dessas palavras do Cristo, né? Da doçura, da mansidão, no nosso lar, dentro do nosso lar. É começando dentro do nosso lar que aí depois a gente vai para fora, aí a gente vai para a rua, aí vai praticar isso lá no serviço, né? No transporte, na escola, na casa dos nossos amigos. Então é importante que nós tenhamos consciência do bem que fará para todos nós. Então, quando a lei do amor
e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais o egoísmo, nem o ódio. E o frágil, pacífico, não será mais explorado e nem enganado pelo forte e pelo violento. Então, veja bem que hoje em dia, né, o que a gente vê? Que o forte, ele acaba sendo violento, né? O forte, ele acaba sendo esmagador, ele acaba explorando o frágil e o pacífico. Então, quando realmente, né, essas pessoas que detêm a força, entender que essa força foi dada para auxiliar os mais fracos, auxiliar os mais frágeis e não esmagá-lo, não pisar e não explorar. Então, quando o mais forte tiver consciência disso, então a humanidade realmente estará vivendo a felicidade relativa aqui no planeta. E a Terra, segundo a lei do progresso, se tornará um mundo feliz. Muita paz a todos.